Fala, meus filósofos e minhas filósofas. A voz já tá bem cansada. Esse é o quinto vídeo que eu gravo hoje. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai falar que tudo muda, tudo flui, tudo troca de lugar, né? Não é assim a música, mas enfim, vocês entenderam. Meu nome é Eduardo Klinger, sou filósofo e criador do site Eduardo Klinger, link na descrição, e criador do canal Eduardo Klinger. Olha só que facilidade, né, para você poder me acompanhar nas redes sociais, se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Ensine filosofia para os seus amigos, faça essa caridade por eles. E você estará também ajudando a desenvolver e crescer esse canal, né? Que a sua contribuição é muito importante, inclusive. Então, vamos lá, né? Heráclito, a mudança. Ih, foi mal. Heráclito, a mudança, a transformação, tudo flui e tudo mais. Heráclito, apesar de ser conhecido por essa ideia de mutabilidade das coisas, do devir, ele também tem consequências muito mais amplas do que só essa mudança, tá? A gente vai ver isso mais na frente. Bom, primeiro, Heráclito de Éfeso nasceu ali em 540 a.C., morrendo em 470 depois de Cristo, também com 70 anos. Nossa, será que eu escrevi isso certo? Todo mundo morreu com 70? É coisa de filósofo morrer com 70? Por que será? Porque o Parmênides também morreu com 70 e os dois eram rivais, né? Eles trocavam, eles defendiam ideias muito contras. E aí os dois morreram de 70? Não entendi. Estavam discutindo aí, pá, morreram. Aí os dois, agora você vai ver que eu falei a verdade. Descobriram a verdade no outro mundo, né? Enfim, não sei. Bom, Heráclito de Éfeso, por incrível que pareça, nasceu em Éfeso, uma polis grega na atual Turquia. E as suas principais áreas de interesse e contribuição foram metafísica, ética, epistemologia e política. Então vamos lá, né? O Heráclito, ele. Ah, tá. O Heráclito ele vai influenciar Platão, Aristóteles, Hegel, Nietzsche, o nazista do Heidegger, que eu tô doido para fazer um vídeo sobre ele, porque ele como pessoa, como indivíduo, gera discussões gigantescas. O Popper, eu conheço também esse doido. O maluco do Marx, né? O Whitehead e o Carl Gustav Jung, né? O da psicologia lá, psicologia analítica. Também muito interessante. Bom, esses foram os filósofos que ele influenciou. Então vamos começar agora com um pequeno resumo. Quais as principais ideias do Heráclito de Éfeso? Bom, primeiro, a ideia mais básica de tudo que ele parte é a ideia de mudança. Ele vai defender de que tudo muda. Inclusive, ele vai falar a célebre frase: é, você, você não se banha no mesmo rio duas vezes, porque nem você é o mesmo quando retorna e nem as águas que te banham são as mesmas. Ou seja, com essa parábola, digamos assim, com esse exemplo, ele vai falar de que tudo é uma eterna mudança, que tudo está constantemente mudando. Então, baseado nessa ideia de que tudo muda constantemente numa velocidade muito rápida, ele vai criar o conceito de devir, que o devir é basicamente o que virá a ser, ou seja, virá a se tornar, o que vai se tornar. Ou seja, basicamente é assim: eu, Eduardo Klinger Belchior, estou em constante mudança, estou mudando o tempo todo, então eu não posso determinar o que eu sou, porque o que eu fui há pouco tempo atrás já não é mais o que eu sou agora. Então, como eu estou sempre me tornando alguma coisa, o devir seria esse fenômeno, ou seja, o que eu estou me tornando, o que eu vou me tornar, né? O que eu estou vindo a ser, vir a ser. Então eu não posso dizer o que eu sou, posso dizer o que eu estou me tornando. Mas lembrando que o que eu estou me tornando também é temporário, porque eu vou me tornar outras coisas depois que eu me tornar aquilo que eu estava me tornando. Entendeu? Eu espero que sim, que essa aí foi viagem até para mim, tá? Então, devir é o vir a ser. Beleza, então tu tem no Heráclito a ideia de que tudo muda, tudo troca de lugar. Tu tem a ideia do devir, ou seja, vir a ser, que todas as coisas estão apenas se tornando, mas nunca efetivamente se tornam algo. E aí, tu tem a ideia do fogo como arqué. Para quem vem acompanhando essa série, a arqué é o conceito de uma substância universal que criaria todas as coisas. A substância primária, a origem de todas as coisas. A substância que criou todo o universo. Então, para o Heráclito, o devir seria o fogo. Lembrando que
A gente faz essa associação com os elementos, né? Tu tem Parmênides e o ar, tu tem Tales de Mileto com a água, tu tem Heráclito com o fogo, mas não é a ideia dos elementos em si, tá? Como eu falei no vídeo do Tales, o Tales defendia que o Arqué era água, mas não é a água no sentido realmente da água que tu bebe, não é isso. É que para Tales, a Arqué seria a forma da água, aquela coisa de se adaptar em tudo, se moldar de acordo com os objetos que eu preenche, seria uma forma líquida, umidade, entendeu? Então, a arqué teria as qualidades da água. Assim como para Parmênides, a arqué teria a qualidade do ar, ser sutil, de preencher todo o vazio e tudo mais. Olha aí, ó. Lembra que para Parmênides o vazio não existe? Então, por isso que a arqué deveria ser o ar, porque assim a arqué preencheria todo o vazio e o vazio não existiria. Entendeu? Então, para o Heráclito aqui, a ideia é o fogo, mas não é o fogo aquele que tu se esquenta na fogueira, mas que a Arqué teria uma forma física parecida com a do fogo, tá bom? Isso é muito importante deixar claro, que acaba tendo muitos leigos defendendo a ideia de que, ou deixando a entender de que eles acreditavam, não, a fonte de tudo é a água mesmo, a água literal, mas não é assim, tá? Isso é importante deixar claro. Então, o Heráclito defendia a ideia do fogo como arqué. E é muito interessante essa parte do fogo. Deixa eu tentar achar. Ah, eu não anotei. Poxa. Ah, eu não acredito que eu não anotei. Tá aqui, achei. Ó, para ficar claro. A partir, a ideia do Heráclito é que a arqué era o fogo. Mas que a relação de mudança acontecia por opostos, ou seja, tu tem a fome e tem a abundância. Então, toda a vida se desenvolverá a partir disso. Tu tem o frio e tu tem o calor. Então, todas as temperaturas seriam o resultado desse oposto, desse conflito de opostos. Então, para Heráclito, tu tem o fogo e tu tem um conflito de opostos que causa essa mudança. Então, para o Heráclito, a partir de seus pressupostos de opostos que geram a mudança, a ideia de contrários, Heráclito definiu uma arqué, um princípio que está em todas as coisas desde a sua origem, sendo o fogo. Para ele, todas as coisas são uma troca de fogo, e o fogo, uma troca de todas as coisas. Assim como o ouro é uma troca de todas as mercadorias, e todas as mercadorias são uma troca de ouro, todas as coisas transformam-se em fogo, e o fogo transforma todas as coisas constantemente. Ou seja, ainda não era essa a parte que eu queria achar, mas enfim, eu vou falar aqui o que eu me lembro mais ou menos. Que para ele, o fogo se umidificaria, né, se transformando em água. E a água, se relacionando de novo com o fogo, se solidificaria, formando a terra. E a terra, em contato com o fogo, se queimaria, se combustaria. Entraria em combustão, acho que combustaria não existe. Entraria em combustão e aí voltaria a ser fogo. Ou seja, a arqué seria o fogo, e o fogo se relacionando com o fogo geraria outros elementos. Esses outros elementos se relacionando com o fogo geraria mais elementos e até voltar para o próprio fogo. Tá? Então seria uma mudança eterna e cíclica também. Beleza? Aqui tem outro ponto. Não, isso eu vou falar depois. O Heráclito, apesar de defender que tudo muda, né, a mudança de tudo, de defender o devir, de defender a ideia da doutrina dos contrários, que a mudança é resultado do contato entre contrários, o Heráclito acreditava que a alma morre junto com o corpo. Tá? Diferente do Parmênides, que defende a ideia do ser eterno, que, portanto, a alma seria eterna, o Heráclito vai defender que quando o corpo morre, a alma morre junto com o corpo. Então, para o Heráclito, não existe reencarnação. Por exemplo, que era uma ideia que os filósofos da Grécia Antiga defendiam muito, até devido a um movimento religioso que surgia na época, mas que eu esqueci o nome agora. Enfim, né? Então tá. Mas, apesar do cão e gato, né, Parmênides e Heráclito ficarem discutindo essas coisas, os dois concordavam com uma coisa.
que os sentidos eram ilusórios, que você não podia confiar nos sentidos. Tanto Heráclito quanto Parmênides concordavam com a ideia da ilusão dos sentidos, que os sentidos enganam os filósofos. E essa ideia vai até se propagar em Aristóteles, em Sócrates, em Platão, e, se eu não me engano, também em Aristóteles. Aristóteles vai defender a ideia da razão ser superior aos sentidos. Que tu pode aprender um pouquinho com os sentidos, mas que a razão precisa filtrar tudo, que tu não pode confiar 100% nos seus sentidos. E isso vai gerar uma discussão lá na Idade Média, vai se intensificar muito na modernidade, e por aí vai. Então isso já começa na Grécia Antiga, pré-socrática, tá? Lembrando, aqui a gente está nos pré-socráticos, os filósofos que pesquisavam e filosofavam sobre a física, sobre o mundo real, o mundo físico, sobre os fenômenos naturais, por assim dizer. E aí Sócrates vai quebrar isso filosofando sobre o homem, sobre a alma e tudo mais. Pronto, aqui. A vida de Heráclito e a morte peculiar dele. Vamos lá, primeiro, a vida. O Heráclito Desculpa, ele está coçando bem aqui. O Heráclito, ele nasce em Éfeso, né? Uma cidade da Turquia. E ele era caracterizado por desprezar os médicos, os religiosos, os sábios e tudo mais. Aqui, ó. Por seu desprendimento em relação ao poder e pelo desprezo que dedicava aos bens materiais, Heráclito não era simpático aos efésios, que eram exatamente o seu oposto. Lembrando que justamente na região do Oriente Médio vai surgir uma filosofia helenística, ou seja, de busca total pelo prazer. E aqui ela já se mostra eminente, já se mostra aparente, surgindo no Oriente Médio. Vai surgir principalmente no Império do Macedônio, o Império Macedônio de Alexandre o Grande. Mas já que há pequenos sinais que ela vem aparecendo, essa ideia de prazeres, prazeres mundanos e tudo mais. Mas o Heráclito era contra essa ideia, porque ele acreditava na ilusão dos sentidos. Então, se os sentidos me iludem, as riquezas estão me iludindo também. Por isso que ele era contra. Heráclito não era simpático aos efésios, porque ele era contra os bens materiais e os sentidos, e os efésios eram justamente o contrário. Foi, aliás, muito criticado por seus concidadãos quando conseguiu convencer o tirano Mentacoma a abdicar para ir viver nos bosques, em livre contato com a natureza. Heráclito era acusado de desprezar inclusive a plebe e de se recusar a participar da política essencial aos gregos e de desdenhar os poetas e os filósofos e a religião. Ele desdenhava os poetas, os filósofos e a religião. E aqui tem outro ponto que vai influenciar principalmente Sócrates e Platão, que Sócrates e Platão vão defender a ideia de que a poesia deveria inclusive ser banida, porque a poesia era uma forma errônea de contar a verdade, então ela era ilusória e ela contribuía para a ilusão da verdade. Até porque a gente está na Grécia Antiga, onde a verdade só era registrada através de poemas, né? Tu tem lá o Heródoto, não. Esqueci agora, mas tu tem lá vários poetas registrando os contos mitológicos através de poesia. Então, para Platão e para Sócrates, isso era completamente errado, porque atrapalhava a busca da verdade. E tu já encontra isso também em Heráclito. Esse desdém por poetas, pelos religiosos, pelas filosofias e tudo mais. E aí vem a grande questão, que eu achei muito peculiar, que é a morte do Heráclito. Nos últimos anos da sua vida, Heráclito passou a viver ainda mais isolado nas montanhas, alimentando-se somente de plantas, quando adoeceu, atacado por hidropsia. Heráclito foi obrigado a voltar à cidade, e os médicos, cujo conhecimento ridicularizava, tiveram que tratar dele. E aí, o Heráclito perguntou se eles seriam capazes de transformar uma inundação em seca, aludindo à sua doença. Os médicos, então, não entenderam e acabaram sendo expulsos por Heráclito, né? Deixa eu só pesquisar aqui a hidropsia. Hidropsia. A hidropsia podem causar... Diversos fatores podem causar de hidropsia fetal. Ela pode ser uma doença imune, ou seja, causada pelo fator RNH. O que é hidropsia? Vamos ver aqui.
Ah, é endemas generalizados, a saber, de insuficiência cardíaca congestiva. É mais comum no abdômen, no peito e no encéfalo, nos rins e nas pernas e em torno dos olhos. Ou seja, já que tá falando aqui que é endemas, acho que são aquelas bolas que surgem pelo canto, né, e tudo mais. Enfim. E aí, por causa dessa questão, dessa treta com os médicos, o Heráclito decidiu ir até um curandeiro. E quando ele chega lá, o curandeiro diz que ele deveria ser emergido em fezes de cavalos ou de vacas, né? E aí ele fez isso. Só que foi justamente isso que causou a sua morte. Mas aí há duas ideias. Que o Heráclito se mergulhou em merda de cavalo ou de vaca, voltou para casa, os seus cães não reconheceram ele porque ele estava coberto de fezes e aí foi atacado pelos cachorros e acabou morrendo disso. E outra história diz que ele ficou tão mergulhado em fezes que ele acabou não saindo de lá e acabou morrendo, sendo que o seu corpo, inclusive, teria sido deixado para apodrecer lá, que ninguém iria tirar. Então tem essas duas histórias. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Desculpa o vídeo ter ficado um pouco grande, né? Na verdade, é um dos maiores vídeos que eu já gravei até agora. Mas era necessário para explicar a história do Heráclito, que é bem interessante também. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, quando eu vou falar finalmente sobre Sócrates, né? O filósofo da ideia que jogou, inclusive, no Corinthians. Então a gente se vê na próxima. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e ajuda a desenvolver mais ainda esse canal e me ajudar a continuar esse curso, né? Então é isso e até a próxima.